começando com uma salva de palmas para Jesus. Boa noite, meus irmãos. Cumprimentar com boa noite na igreja é sempre complicado. A gente chega lá, eu estou tentando. Uma hora a gente acerta. Porque se já repararam aqui, os 3 ou 4 respondem amém, o resto não fala nada. Quebrou o protocolo, aí fica todo mundo, o que quer que eu tenho que responder mesmo, né? Vamos tentar outra vez? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Agora sim, a graça e a paz do Senhor. Amém. Se inverte não dá certo, né? Queridos, eu estou com o meu coração alegre no Senhor. Assim como está escrito na palavra de Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós nesta cidade ontem. Grandes coisas fez o Senhor por nós em Praia Grande, estado de São Paulo, algumas horas atrás, quando Ele nos permitiu marchar sobre a avenida principal da cidade, sem placa, sem denominação, um só povo, um só pensamento, um só Deus, um só Espírito e um só Salvador, Redentor, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E é necessário que nós sejamos gratos ao Senhor. A igreja clamou e o Senhor ouviu o seu clamor. Pudemos marchar sem chuva. Pudemos chegar ali até o término de todo o trajeto, percorrendo toda a Avenida Presidente Costa e Silva no Boqueirão. Chegamos até o palco do evento na praia. Às vezes ameaçava, pingava um pouquinho e parava. E nós pudemos chegar até o final. Inclusive com menção do próprio secretário municipal, dizendo: esse povo é um povo ordeiro, esse povo é um povo que me tranquiliza, fazer evento com vocês eu fico tranquilo. Queridos, sabe o que é isso? Testemunho. A igreja dando testemunho. Para mim, aquela fala simplesmente trouxe uma confirmação de que Deus é fiel. Estava conversando com o pastor Adriano. O Conselho de Pastores está prestes a completar 30 anos. Imaginem quantas marchas foram feitas. Não foram feitas marchas em todos os anos, por questões técnicas, mas foram muitas marchas. E ano após ano, a igreja tem feito a diferença. Amém. Nesta cidade. Eu tenho uma notícia para te dar. Você faz parte deste projeto. Porque você, assim como eu, somos igreja. E a igreja tem um propósito. E o propósito da igreja é fazer a diferença. Toda vez que nós fazemos a diferença, nós estamos cumprindo o nosso chamado. Porque Jesus Cristo, ninguém menos que Ele mesmo, disse assim: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. E Ele diz mais, Ele diz assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós vimos isso ontem no palco do evento. O secretário municipal glorificando a Deus pelas obras que têm sido realizadas pela igreja nesta cidade. Amém. E para quem tem caminhado nisso há tantos anos como nós, né, meu pastor? É motivo de muita gratidão a Deus. E eu saí de lá grato ao Senhor. E com uma certeza,
precisamos avançar. Aleluia. Precisamos continuar. E a Igreja Casa do Pai está recrutada, não está, pastor? Para esta obra. Amém. Sinta-se recrutado para esta obra. Eu sei que a Igreja Casa do Pai compareceu em peso. E para trabalhar, não só para fazer volume, não só para sair na foto, não só para aparecer no vídeo. A Igreja Casa do Pai apareceu em peso para trabalhar. E o motivo é simples: nós somos recrutados pelo Senhor para fazer a diferença. Queridos, eu estava aqui meditando acerca da palavra do Senhor e interessante como o Espírito Santo ele se move de uma maneira perfeita, como o Espírito Santo ele age de maneira surpreendente, irretocável, irreparável, irrepreensível. O Espírito Santo ele tem a obra nas mãos e como Deus que é, ele age com poder e de forma sobrenatural. Eu venho meditando acerca da oração. Eu não sei quantos estiveram na nossa EBD que antecedeu a este culto. Qual foi a nossa lição de hoje? Foi sobre oração. E muito tenho eu meditado sobre oração. E quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Porque tudo que vem sendo ministrado neste culto, aliás, eu quero lhe dar uma dica. Sabe aquela história, hashtag fica a dica? Conhecem isso? Hashtag fica a dica. Quando você for participar de um culto, fique atento, porque Deus começa a se mover e a falar do princípio ao fim. Não se distraia, não pisque os olhos, não perca a oportunidade de ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. O pastor Paulo começou esse culto falando acerca de uma pergunta que realmente impacta, toca profundamente em nosso coração. Quem é Jesus para você? Quem ele representa? E você sabia que isso vai repercutir diretamente na maneira como você ora? Porque dependendo de quem é Jesus para você, assim será a sua oração, assim será direcionada a sua oração a Ele. Preste atenção, porque quando eu me dirijo a alguém, e você concorda que a oração é também uma conversa? Você concorda que a oração é também uma troca, um relacionamento, uma comunicação? Vocês estão comigo? Amém. Pois bem, dependendo de quem Jesus é para mim, assim será direcionada e assim será formada a minha oração. Quando alguém diz eu não sei orar, eu fico muito impactado com essa fala, para não dizer preocupado. Porque se ele não diz que não sabe orar, significa que ele não sabe quem é Jesus. Porque ele não sabe se dirigir a ele. E eu vou provar isso para vocês. Aqueles cotoquinhos que foram lá para a salinha, sabe os cotoquinhos? Vocês, papais e mamães, eles se preocupam com a maneira como se dirigem a vocês? Eles têm formalidade? Eles fazem assim algum ato solene para falar com vocês? Eles criam uma maneira própria de se dirigir a vocês? Ou eles simplesmente se expressam com naturalidade e manifestam o que está dentro deles? Ora, quando a Bíblia diz a respeito de um Deus que é Abba, Pai, ali Paulo está nos dando a direção acerca do que é orar.
a orar. Veja como essa questão é antiga. Já nos tempos de Jesus Cristo, os hebreus tinham dificuldade em como se dirigir a Deus. E Jesus então ele traz um exemplo de oração. Quando ele ensina o Pai Nosso. Então vai ficar orando o Pai Nosso? Não, até porque o Pai Nosso, quem estuda isso, sabe que é uma oração que já foi cumprida, já se realizou, já aconteceu. Então eu não preciso ficar repetindo, porque senão vai se tornar uma reza ao invés de uma oração. Vocês estão comigo? Pois bem, e qual é a primeira fala dessa oração que Jesus ensinou? Pai Nosso. Acabaram-se as formalidades, acabaram-se os sofismas, acabaram-se os paradigmas, acabaram-se todas as barreiras. Porque um filho, quando se dirige ao seu pai, ele é objetivo, ele é claro, ele é aberto, ele é transparente, ele é sincero e autêntico. Quando você se dirige ao Pai, você não está preocupado com as palavras que você vai usar. Você não está preocupado com a forma como você vai se dirigir a Ele. Você simplesmente vai manifestar aquilo que está dentro de você. E Jesus então ele fala assim: vocês olhem assim, Pai Nosso que está nos céus. Começa dizendo quem Ele é meu Pai. Glória. Então quando eu oro, eu estou falando com o meu Pai. Inclusive isso traz um viés muito importante de cura para aqueles que não têm um vínculo paternal, de paternidade. Porque quando eu oro ao meu Deus e digo Pai Nosso, eu estou reconhecendo que Ele é meu Pai. Eu tenho Pai. Eu não estou perdido. Eu não sou fruto do acaso. Eu fui planejado. Mas como é que você sabe? Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você que está aí sentadinho me ouvindo, você foi planejado por Deus. Você foi escolhido por Deus e separado para o louvor da sua glória. Agora eu preciso saber me dirigir a Ele. De que maneira? Conhecendo. Vem comigo agora para a palavra de Deus. Nós vamos aqui traçar alguns textos e fazer uma reflexão bem objetiva sobre a oração. Por quê? Porque a oração existe para chamar a atenção de Deus sobre a minha vida. Quantos aqui precisam chamar a atenção de Deus sobre a sua vida? Quantos desejam chamar a atenção de Deus para a sua vida? Amém. Quando eu estou em meio a uma situação adversa e eu digo Pai, eu estou chamando a atenção dele. Porque se algum daqueles totoquinhos lá falar papai, mamãe, você para tudo que você estiver fazendo e vai até eles. Não é assim? Se você estiver ensaboado, tomando banho, se estiver usando o toalete, separa tudo, sai correndo e vai a eles. Não é verdade? A Bíblia diz: se vós sendo mal sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Quantos creem que se você clamar Pai, Ele ouve? E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Sobre chamar a atenção do nosso Pai. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 27. Salmos 27, versículo 4. Este é um salmo de Davi. Davi, queridos, ele era um homem, diz a palavra, segundo
reis, para ungir um novo rei. Ele vai para o filho mais velho, mais bonito, mais robusto, mais bem aparentado, fisicamente de porte mais apresentável. E Deus faz uma advertência a Samuel, dizendo: você vê a aparência, mas eu olho o coração. Queridos, o nosso coração nos conecta com o Senhor. Ah, mas o coração do homem é enganoso. Sim, por isso nós precisamos, 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, para colocar em nosso coração a presença do Senhor. Orar, anote isto, é atrair a presença do Senhor. Amém. Você está entendendo? Você pode então orar tomando banho, sim ou não? Sim. Você pode então orar dirigindo o seu carro, sim ou não? Você pode então orar fazendo exercício físico, sim ou não? Você pode então orar trabalhando, sim ou não? Você pode então orar sem cessar. Porque orar é atrair a presença do Senhor. Diz a palavra de Deus, isso é Davi dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O que é que Davi está orando aqui? Eu vou pedir só uma coisa. Eu não vou pedir riqueza, eu não vou pedir sucesso, eu não vou pedir vitória sobre os meus inimigos, mas eu vou pedir uma coisa e vou buscá-la: que eu possa estar na casa. Casa é lugar de presença. Que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Isto Davi buscava, isto Davi perseguia, isto Davi não abria mão. Eu não abro mão de estar na presença. Amém. Aleluia. Eu vou buscar uma coisa: que eu possa estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, todos os dias. Por isso ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque casa é lugar de presença. Será que você tem se alegrado quando chega o momento de estar aqui? Ou é só mais um compromisso dominical? Precisamos rever alguns conceitos. Precisamos rever alguns valores para entender quem é Jesus na nossa vida. Escute com atenção. E nunca mais deixa ninguém dizer que não sabe orar. Você vai lá e você vai dar uma aula para essa pessoa e vai dizer assim: meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. Orar é atrair a presença. Você concorda que Davi era um homem que entendia da presença? Você concorda comigo que Davi era um homem que entendia da presença? Agora eu vou te falar mais uma coisa. Quando eu clamo, eu chamo a atenção dele. Quando eu clamo, eu atraio o olhar dele. Quando eu oro, ele ouve, como um pai ouve o choro do seu filho. Eu sei que muitas vezes a resposta dele é o silêncio. Ok? Nem sempre Deus vai me responder na hora que eu quero. Tudo bem? Mas mesmo que a resposta seja o silêncio, a minha oração não fica sem silêncio também é resposta. Quantas vezes você já disse para o seu filho assim: obedeça? Ah, mas por quê? Apenas obedeça. Sai da tua terra, Abraão. Sai do meio da tua parentela.
parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas por quê? Sai. Não me pergunte por quê. Apenas vá. Qual foi a resposta? Ou você acha que Abraão não questionou? Por que eu vou sair aqui do meu lugar de conforto? Por que eu vou sair daqui do meu lugar de segurança, da minha zona de segurança, da minha zona de conforto, e eu vou para não sei onde, morar com não sei quem, fazer não sei o que lá? Apenas vá. Aí você vai perguntar assim, mas por que tem que ir? Porque lá está a presença. Glória a Deus. Deus não estaria jamais em Ur, naquela terra idólatra e pagã. Deus queria marcar encontro com Abraão lá. Então Abraão tinha que fazer o quê? Ele tinha que ir até onde Deus queria que ele fosse. Você está disposto a ir até onde Deus quer que você vá? Seja aqui, lá, na China ou na Cojinchina. Você está disposto a ir? Nós cantamos. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Você estava dormindo essa hora que estava cantando, ou você cantou para valer? Eu tenho um cuidado muito grande com as músicas, porque a hora que o crente mais mente é quando ele louco. Canta uma coisa linda, não vive nada do que canta. Mente é uma beleza. E quem é capaz de mentir? Pois é. Precisamos ter muito cuidado com aquilo. Ah, mas eu não vou cantar, não. Apenas cante para valer. Viva o que você canta. Viva o que você declara. Viva o que você proclama. Seja crente até o tutano, como dizem por aí. Não brinque, não faça de qualquer jeito. Então Davi ele dizia o seguinte: eu vou buscar uma coisa só uma. Eu quero estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, todos os dias da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe, querido, se você tivesse norte, se a sua bússola espiritual apontar nessa direção, você vai viver milagres. Não tem jeito. Quem anda com Deus tem milagres, sabia disso? Sabe por que a igreja hoje não tem presenciado ou vivenciado tantos milagres? Porque não anda mais com Deus. E quem anda com Deus, Atos capítulo 3, eu não tenho ouro nem prata, talvez o que eu tenho eu digo, eu ando com ele, então levante e anda. Porque eu ando com ele. Eu aprendi, Pedro e João, né, indo para a oração da hora nona. Eu aprendi, andando com ele, eu aprendi. A presença está comigo. E quem tem a presença também tem o poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Mas tem um detalhe aqui importante. Esse tipo de pessoa está em falta. Sabe quando tem uma mercadoria que está em falta no mercado? Não acontece, inclusive nessa época do ano, assim, que nós estamos chegando perto das festas, né? Chegando perto do final do ano, o capitalismo selvagem, o consumismo, até o terrorismo, sei lá mais o que, leva as pessoas a comprarem compulsivamente e tem mercadoria que começa a faltar. Na igreja tem uma mercadoria faltando. Se você puder dar uma olhadinha comigo em João capítulo 4, versículo 23, um texto muito conhecido. Tem uma mercadoria que está em falta, meus irmãos. Tem uma mercadoria que está em falta. E aí a gente precisa repor o estoque, sabia? Será que nós podemos hoje repor esse estoque na prateleira? Será que hoje nós podemos, em nome de Jesus, repor esse estoque? Diz o texto que, mas a hora vem, e agora é, em que os
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito Em e verdade. em verdade. Aleluia. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Querido, se o Pai procura, quando a gente procura alguma coisa, a gente procura porque tem muito ou porque tem pouco. Eu já estou numa fase, Sérgio, que eu tenho que procurar cabelo na minha cabeça. Ontem estava de banho. Eu estava de pé, já me entregou. É um estilo, né? É estilo nada. Não é nada. Estilo. É estilo, é estilo. É estilo. Porque aí, como o telhado natural já está com buraco, a gente põe um telhado sobressalente, né? Mas, por exemplo, procurar cabelo na cabeça dali, não, né? Faz sentido, né? Mas na minha eu tenho que procurar. E se aqui está escrito que o Pai procura, significa que tem muitos ou poucos? Poucos. Tem alguns desses por aqui. Aleluia. Tem alguns sentadinhos aí? Imagina o Espírito Santo assim, será que tem alguns aqui? Verdadeiros adoradores? Será que tem alguns por aqui? Estou precisando repor estoque. Quem são esses? Você sabia que esses aqui chamam a atenção de Deus? Quando Ele olha e vê um adorador. Um verdadeiro adorador, não é qualquer adorador. E tem os adoradores por aí que não são assim tão verdadeiros. Fake news? Pois é, tem adorador fake news. Mas tem os verdadeiros. Glória a Deus. Aleluia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem são os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, meus irmãos, são aqueles que chamam a atenção do Senhor. Glória a Deus. Você está me entendendo? Os verdadeiros adoradores são aqueles que chamam a atenção do Senhor. Você é um deles? Glória. Se não for, não tem problema. Vai passar a ser a partir de hoje. Glória. Glória a Deus. Sim? Não. Glória a Deus. Independente da situação que você esteja, isso eu quero deixar bem claro. E agora nós vamos para o texto de Marcos, capítulo 10. Independente, você pode estar na pior roubada, na pior situação de todas. É possível chamar a atenção do Senhor. Esse texto, eu não vou ler o texto todo, você conhece, é a cura do cego Bartimeu. Do versículo 46 até o 52 de Marcos, capítulo 10. Esse texto aqui, ele conta a história de um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quem era Timeu? Timeu era um homem rico, mas um homem que se rebelou contra o Império Romano e deixou de pagar os seus impostos. Por causa disso, Roma dá ordem para que ele seja assassinado. E para que ficasse o exemplo, o filho dele, Bartimeu, filho de Timeu, tem os seus olhos arrancados. Então, um homem que era rico, estabilizado, aliás, você sabe o que significa Bartimeu? Bar é filho de Timeu. O que significa Timeu? Maldição. Bartimeu é filho da maldição. Aí Roma dá para esse homem, filho da maldição, que tem os olhos arrancados, uma capa para ele mendigar. Uma capa que dava a ele o direito legal de mendigar. E ele estava à beira do caminho, mendigando, porque é o que restou para ele. Estava boa a situação desse rapaz? Sim ou não? Ele estava em condições de chamar a atenção de Jesus? Sim ou não?
missão de Jesus? Ele estava em condição de fazê-lo? Sim. Por quê? Ele estava sempre ali no caminho de Jericó. Não sei se você sabe, mas Jesus estava passando por ali pela última vez. Jesus estava indo a caminho de Jerusalém para ser preso e crucificado. É a última vez que Jesus ia passar por ali. E quando Jesus estava passando, aquele cego, ele era cego, mas ele ouviu. Ele ouviu um barulho diferente. E perguntou: o que está acontecendo? Jesus está passando. O que acontece? Ele começa a chamar a atenção de Jesus. Independente da situação que eu esteja vivendo ou que você esteja vivendo, você está apto a chamar a atenção de Jesus. Ele começou a clamar. Quem clama chama a atenção, mas quem clama sabendo quem ele é. Ele não disse: ó Jesus. Ele não disse: ó Nazareno. Jesus, filho de Davi, Aleluia. tem misericórdia de mim. Glória. Eu sei quem você é. Você é o filho de Davi. Você é aquele que disseram que viria. E você pode mudar a minha situação. Tem misericórdia de mim. Mas tinha a turma do deixa disso. Conhecem a turma do deixa disso? A turma do deixa disso estava dizendo assim para ele: não incomode o mestre. O mestre não tem tempo para você. Pare de orar. Ele não está te ouvindo. Conhece a turma do deixa disso? Não adianta você orar. Deus não está te ouvindo. Você percebe que a sua situação continua a mesma. Não adianta. E quando diziam isso para ele, quanto mais mandavam que ele se calasse, mais alto ele clamava. Eu não vou desistir de chamar a atenção dele. Deixa eu te contar uma coisa: se ele perdesse aquela oportunidade, Jesus nunca mais tornaria a passar por ali, porque ele estava arrumando para Jerusalém para a sua morte. Era a última oportunidade. Eu não sei quanto a você, mas eu estou numas de não perder mais oportunidades. Eu não sei quando vai ser a última. Aleluia. Eu não perco mais. Vamos marchar com chuva, sem chuva, debaixo da chuva, do sol, do granizo, da neve. Se nevar na praia, eu vou marchar, porque eu tenho que chamar a atenção dele. O artilheiro entendeu isso. E aí vem o versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Tem bom ânimo. Eu não sei a situação que você está enfrentando, não sei que tipo de problema você está vivendo, mas eu posso te dizer o que está escrito. Eis que assim está escrito: levanta-te, ele te chama. Glória. Quando Jesus chama alguém, a capa da vergonha fica para trás. Glória. A capa da humilhação já não era mais necessária. Ele lançou de si a capa e de um salto foi ter com Jesus. Não me pergunte como ele foi, porque ele era cego, mas eu sei que ele foi. E Jesus então fala com ele. Entenda a importância da oração. Que queres que eu te faça? O que você precisa? Perguntar isso para um cego parece redundante, né? Só que tem um detalhe. Escuta o que eu vou lhe falar agora. Tirei até os óculos para enxergar melhor, porque hoje eu não enxergo nada.
paliativo, mas Jesus é a cura. Tem muita gente querendo paliativo, mas Jesus é a cura. Tem muita gente pedindo solução transitória, e Jesus quer mudar a sua história. O que aquele cego pediu? Que eu torne a ver. Eu quero meus olhos de volta. Eu não sei o que tiraram de você. Eu não sei o que arrancaram de você. Mas eu sei que aqui neste lugar está aquele que pode te devolver tudo o que tiraram de você. Glória. E é interessante, quando Jesus cura aquele cego, ele diz assim para o cego: vai, a tua fé te salvou. O cego foi? Não, ele seguiu, porque ele queria mais de Jesus. Tem muita gente que quer só o milagre de Deus. Aquele cego passou a desejar o Deus do milagre, porque diz o texto que ele seguiu com Jesus. Ele não foi-se embora. Que bom, está curado, oi. Ele seguiu. Aí entra uma coisa que a oração tem tudo a ver. Oração é atrair a presença. Aquele cego passou a desejar a presença. Glória. Além disso, aquele cego, ele passou a experimentar algo que ele não conhecia. Ele não quis simplesmente a cura para ir, mas ele quis a presença para mudar a sua história. Só tem uma coisa que pode mudar a história do homem ou da mulher: é a presença de Deus. E orar é atrair a presença. E quando o texto diz que ele seguiu com Jesus, significa que ele estabeleceu um relacionamento. Opa, vamos falar de relacionamento. Vamos falar de relacionamento. Vem comigo para o livro de Jó. Oração. Escute com atenção. Oração é estilo de vida. Vou dizer outra vez. Oração é estilo de vida. Amém. Eu não oro porque sou crente. Eu sou crente porque eu oro. Glória. Sabe, queridos, eu tenho aprendido algumas coisas. Eu não consigo mais começar o meu dia sem falar com Deus. Ele é a primeira pessoa com quem eu falo. Eu não consigo mais ficar calado quando estou dirigindo, porque a sua presença me incentiva a abrir meu coração e contar para Ele o que eu vivo. Ele é a pessoa certa para você contar o que você está sentindo. Ele é a pessoa certa para você abrir o seu coração. Tem momentos, queridos, espero que a igreja não escute essa parte, mas tem momentos em que nem para o nosso cônjuge a gente pode dizer o que está sentindo. Mas pode contar para Ele. Pode contar para Ele. Porque a presença dEle aquieta a minha alma. A presença dEle acalma o meu coração. A presença dEle me traz esperança. Isso é oração. Eu fico
sem entender, pessoas que começam a orar assim: amantíssimo Deus, ó tu que habitas nas alturas, Deus poderoso, grande Senhor da eternidade. Deus, você está falando com um cara que está tão longe que a gente não vai nem te ouvir. E a Bíblia diz diferente. A Bíblia fala: Pai, nossa, Pai está perto. Esse aí que eu estou falando, desse exemplo que eu dei, ele está longe. Você quer um Deus de perto ou um Deus de longe? Hã? Você quer um Deus de perto ou um Deus de longe? Aleluia. É claro que haverá momentos em que a gente vai precisar conversar com alguém, isso é fato. Tem hora que eu converso com o Adriano, o pastor Adriano, com um amigo. Idade parecida, tempo de ministério mais ou menos o mesmo, cabelo branco mais ou menos igual, mais ou menos essas coisas assim. E aí a gente estabelece uma afinidade. Mas existem coisas só consigo contar para Deus. Isso é oração. Vamos dizer assim, nós tivemos na EBD a nossa lição sobre oração, mas eu preciso colocar em prática o que eu aprendi. Porque a teoria não vai resolver, vocês estão me entendendo? Amém. Agora olha só. Eu estou falando sobre chamar a atenção de Deus. O tema dessa mensagem é chamando a atenção de Deus. Chamar a atenção de Deus através da oração. A adoração, o adorador, o verdadeiro adorador, é aquele que tem a oração como estilo de vida. E a oração é a presença. Portanto, a presença é que atrai. A presença do Senhor na minha vida é resultado dessa atração que eu exerço do olhar de Deus sobre mim. E aqui a Bíblia fala no livro de Jó a respeito de um homem que atraiu a atenção de Deus. Jó capítulo 1, esse texto também é muito conhecido, os versículos 7 e 8. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: que rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, ó meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó chamou a atenção de Deus, sim ou não? Sim. Chamou tanto a atenção de Deus que Deus foi falar dele para o diabo. É maluco isso, né? Quem não tem certa compreensão espiritual acha esse texto aqui é uma loucura, uma viagem. Deus falando a respeito de alguém para o diabo. Porque esse cidadão chamado Jó chamou a atenção de Deus. Homem reto e íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Agora, o que vocês acham que fazia Jó ser um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal? O que vocês acham que fazia Jó ser assim? A presença de Deus. A presença de Deus. Quando alguém carrega a presença de Deus, Deus simplesmente fala a respeito daquela pessoa. O próprio Deus testifica: ó, esse cara aqui chamou minha atenção. Deus fala até para o diabo: ó, esse cara aqui chamou minha atenção. Esse aqui chamou minha atenção. Esse aqui é diferente. É como se Deus estivesse com o currículo de Jó na mão. Dá uma olhada no currículo desse homem aqui. Mas se você vier comigo agora para Gênesis, capítulo 6, nós vamos ver a história de um outro homem que chamou a atenção de Deus. Gênesis capítulo 6. Versículos 6 e seguintes.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: eu destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Até o versículo 7, o cenário é o caos. Deus está bravo, arrependido do que fez, pronto para acabar com tudo. Aí no versículo 8, Deus dá uma. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Tudo fez Deus se irritar, se irar. Mas Noé, entendeu onde é que entra os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade? Você pode estar no meio do inferno. Noé estava vivendo numa época que era o inferno na terra. Depois você pode estudar. Começa o início do capítulo 6, os gigantes, que são frutos dos anjos caídos que possuíram as mulheres, que geraram gigantes, etc. e tal. Noé vivia o inferno na terra. Se você acha que a sua vida está no inferno, não queira se comparar com Noé. A ponto de Deus decidir acabar com tudo. Tudo que ele mesmo pôs na terra. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Aí você vai dizer: mas peraí, não estou entendendo. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Aí você vai falar: como assim? Noé andava com Deus. Quer dizer que é possível você viver o inferno na terra e andar com Deus. Noé provou isso. Ele vivia o inferno na terra. O Sérgio, que é estudioso, gosta de pesquisar, especialmente assuntos polêmicos, vai estudar o contexto histórico de como vivia a humanidade nos tempos de Noé. Esses gigantes, no início, eles conviviam pacificamente com os humanos. Depois eles passaram a se alimentar dos humanos e fazer sacrifícios e abominações, a ponto de subir a ira do coração de Deus. Estou dando só uma pincelada aqui para você ficar com vontade de estudar depois. Eu sei que o Sérgio já vai começar amanhã. Era o inferno na terra. Mas Noé andava com Deus. Aleluia. Noé andava com Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Tem alguém aqui que tem orado para que algum membro da sua família se converta? Vou te contar uma coisa. Sabe quem achou graça aos olhos do Senhor? Quem? Gente, acabamos de ler aqui, versículo 8. Hã? Mas quem entrou na arca? Hã? Capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo. Mas quem que era justo? E aí entraram os 3 filhos, as 3 noras e a esposa. Mas quem que era justo? Se você andar com Deus, Deus muda a sua família. Se você andar com Deus, Deus muda a história da sua casa. A Bíblia não diz que a família de Noé achou graça aos olhos do Senhor. Agora olha que interessante, eu falei de Jó. Jó chamou a atenção de Deus, não chamou? Agora isso evitou que Jó passasse por tudo que passou? Noé chamou a atenção de Deus, não chamou? Mas isso evitou que ele enfrentasse o dilúvio, sim ou não? Então não quer dizer que vai evitar que você passe pelo problema. Mas eu prefiro passar pelo problema, chamando a atenção de Deus e ele comigo, do que sozinho.
noite a chamar a atenção de Deus? Glória a Deus. Será que você está disposto nessa noite a chamar a atenção desse Deus? Amém. A oração não é outra coisa senão a minha conexão com Deus. A oração não é outra coisa senão o meu relacionamento com Deus. E nessa noite eu quero te convidar a dar um passo de fé para estabelecer um novo vínculo de comunhão com esse Deus. Qual a garantia que eu posso lhe dar? Isso não vai impedir que você passe por problemas. Não vai. Mas posso lhe assegurar que quando Ele está no barco, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Aleluia. Ele muda a história. Ele mudou a história de Bartimeu. Ele mudou a história de tantos outros homens e mulheres que passaram a andar com Ele. Oração é relacionamento. Oração é estilo de vida. Oração é comunhão com Deus. Por isso é que Paulo escreve aos Tessalonicenses, eu já mencionei aqui: orai sem cessar. Por isso Davi pediu uma única coisa ao Senhor: que eu possa morar na casa do Senhor por todos os meus dias. Casa é lugar de presença. Casa hoje, casa, habitação do Espírito Santo, é o meu coração. A casa hoje é aqui dentro. A casa hoje, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Hoje o Espírito Santo bate a porta do seu coração. Glória a Deus. Hoje o Espírito Santo bate a porta do seu coração para estabelecer um vínculo diferente, Aleluia. para estabelecer um novo nível mais profundo de relacionamento entre pai e filho. Filho, diz a palavra de Deus, dá-me o teu coração. E se você faz isso, lembre-se, eu finalizo justamente, deixei para falar de Noé no final de propósito. Quando Noé atrai a atenção de Deus, este posicionamento dele perante o Senhor impactou e salvou toda a sua casa. Se você atrair a presença de Deus, sua casa será salva. Aleluia. Se você atrair a presença de Deus, lembre-se daquilo que Josué disse: eu não sei quanto a vocês, se vocês vão adorar a Deus ou aos deuses das nações perante as quais nós estamos, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Você concorda que Josué atraiu a presença de Deus? Glória a Deus. Então ele foi determinado. Você quer hoje, pela fé, começar a exercitar isso, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é isso? Posicionamento. Josué se posicionou. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero convidar você a entrar nesse propósito. Aleluia. Senhor, eu não abro mão desta promessa. Eu não desisto desta palavra. Eu vou caminhar contigo todos os dias da minha vida, como Davi disse lá no Salmo 27:4 que nós lemos. Mas
por causa da tua presença na minha vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se pela fé, lembre-se, o justo viverá pela fé. Se pela fé você vai hoje determinar isso na sua vida, eu quero orar com você para nós encerrarmos. Coloque-se de pé. Você que realmente entendeu a palavra. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. É possível até ouvi-la tantas quantas vezes desejarmos, não é mesmo? É só assistir de novo. Mas se você entendeu essa palavra, perceba que é uma oportunidade que o Senhor te concede de mudar a história da sua casa. Aleluia. De mudar a história da sua família. Porque Deus é um Deus de famílias. Deus é um Deus de relacionamento e Deus é um Deus de famílias. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Sim, sim. Muito obrigado, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nessa noite, nós cremos que ela trouxe luz para a nossa vida, num direcionamento específico de um estilo de vida, de verdadeiro adorador, atraindo a presença de Deus por meio de um relacionamento com o Senhor, numa vida de oração. E assim sendo, andando contigo, o Senhor mudará a história da nossa família, da nossa casa, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restituição, trazendo transformação de vidas pelo poder que há no nome de Jesus. Pois quem anda com o Senhor vive milagres. E nós profetizamos, Pai, que a tua presença esteja sobre cada um de nós, que a tua presença seja abundante em nossa vida, que a tua presença se manifeste de contínuo na nossa caminhada. Senhor, inquieta-nos a orarmos sem cessar, como diz a tua palavra. Inquieta-nos a nos posicionarmos diante do Senhor, como Jacó que disse: eu não abro mão, eu não te largo, eu não te solto, enquanto tu não me abençoares, enquanto tu não mudares a minha história, enquanto tu não mudares o decreto, a missão sobre a minha vida. Oh Deus de poder, misericórdia e graça, manifesta o teu poder sobre a igreja, a casa do Pai, em nome de Jesus. Nós profetizamos que barreiras sejam quebradas, que grilhões sejam despedaçados, como está escrito: tu que vais adiante de mim, endireitando os caminhos tortos,